Olá, que satisfação estar aqui e poder conversar, contar histórias para uma plateia que deve gostar de ouvir, de contar, de ler histórias e, quem sabe, um dia escrever uma história. Eu trouxe para vocês hoje um livro que eu gosto muito, que se chama Fábula Urbana, escrito por José Rezende Júnior. Esse livro foi ilustrado por Rogério Coelho e editado pelo Gato Leitor. Ti, ei Ti, paga um livro. Não tenho trocado. A resposta escapuliu assim, num refluxo, automática. Uma resposta padrão, como se fosse aquele o pedido mais natural do mundo. Livro? Refletiu, segundos depois, o homem de terno. Teria o menino pedido um livro, em vez de um trocado, uma moeda, um real? Mesmo que houvesse o menino pronunciado um coerente "Tchê, paga um lanche que eu tô com fome", ainda assim, alguma coisa estaria fora do lugar. A começar pelo diálogo em si, como haveriam de contracenar nesse mesmo cenário? Shopping center de luxo, quase 10 horas da noite. Personagens tão opostos quanto este, o homem de terno, e aquele outro, o menino pobre que pedia livro, dinheiro, comida ou outra coisa qualquer. Era, pois, um diálogo inexistente, concluiu o homem de terno. Pode ser qualquer livro, Ti. A insistência devolveu o homem de terno à realidade absurda. Olhou em volta e não viu um segurança sequer, nem um sinal de câmera de vigilância, nem o mais remoto zumbido de walkie-talkie. Como deixaram entrar, irritou-se. Não que o homem de terno temesse alguma violência por parte daquela triste figura em miniatura. Talvez até temesse, mas em situação bem diferente. Ele parado num sinal vermelho, tarde da noite, vidro do carro estupidamente aberto. O menino, caco de vidro em punho, magro, grunhindo, com uma voz gosmenta de craque. Ti, e aí, Ti, dá um livro aí, tá ligado? Talvez até temesse. Fosse o menino menos menino, não mais o embrião de um perigo futuro, mas o perigo em si, já maduro, aqui e agora. Não, ainda é cedo para ter medo, pelo menos desse aí. Talvez daqui uns 3 a 4 anos, calculou o homem de terno, avaliando com alívio a altura e o peso do menino. Mas, na sequência, a alívio deu lugar à indignação. Ora, o homem de terno pagava os impostos, dízimos, deixara o carro no estacionamento automatizado, guardara o ticket do bolso no paletó azul marinho. Tomara o elevador panorâmico, escolhera o andar onde reluziam as lojas que desejava. Fizera tudo certo. Tinha, pois, o direito constitucional e sagrado de não ser afrontado por tamanha realidade. Ainda mais numa fortaleza projetada para resistir a toda e qualquer ofensiva da vida real. Num lugar assim, a única realidade permitida deveria ser a dos reality shows, nas TVs gigantes das lojas de eletrodomésticos. Ti, o livro não precisa ter nem figura, Ti, pode ser do mais baratinho. De tão pequeno, o menino coube da cabeça aos pés num único olhar do homem de terno. O figurino não parecia adequado ao personagem menino clássico de rua que exige
Calção surrado, pés descalços, cobertor fedorento jogado nas costas nuas. Não. Talvez, graças a esse artifício, o de fugir ao figurino padrão da miséria e do abandono, conseguia o menino pobre burlar a segurança e invadir o reino encantado e proibido dos shopping centers. Negligente segurança, rosnou em pensamento o homem de terno. A pobreza do menino, é certo, estava camuflada sobre certo grau de dignidade. Era possível até que tivesse mãe o menino, mas pai ausente e alcoólatra, diagnosticou o homem de terno. Mesmo disfarçada, a pobreza do menino não resistiria ao olhar de um segurança mais atento. A camiseta, toda desbotada, era enorme. De certo, herdada do irmão mais velho, morto pela polícia ou por uma gangue rival. Tentou adivinhar o homem de terno, acrescentando em pensamento: Deus, como essa gente faz filhos. A calça velha, com a barra poída, não fazia melhor figura. O tênis até parecia de marca, o que não escapou ao implacável veredito do homem de terno. Imitação ou roubado, com toda certeza. Para completar, além de imundo, o tênis do menino tinha um barbante encardido, fazendo as vezes do cadarço. Caso ainda persistisse alguma dúvida quanto ao lugar da pirâmide social ocupada pelo menino, era só conferir a marca registrada da pobreza infantil. O nariz a escorrer num resfriado eterno e sem remédio. O menino secou provisoriamente o nariz com o dorso da mão e voltou à ofensiva, dessa vez com o olhar silencioso que implorava, reivindicava, cobrava, acompanhado da interjeição incisiva e curta que ao homem de terno soou quase agressiva. Hein? O homem de terno olhou em volta. Em busca do deserto vazio e seguro de todos os shopping centers do mundo, o deserto que é feito de multidões de consumidores e infinitas sacolas de compras. Mas não havia ninguém. Está ficando tarde, pensou o homem de terno. Agora, um pouco tenso. Os únicos vestígios de presença humana vazavam justamente da livraria, cuja fachada de vidro refletia os dois seres de dimensões tão diferentes, frente a frente, num encontro improvável. O homem de terno cedeu. Entrou, seguido pelo menino. Caminharam juntos, mas distantes, até o fundo da livraria. Escolhe. Mal pronunciou o homem de terno o imperativo desconhecido. Escolhe. Cujo significado o pequeno interlocutor apenas intuía. Pôs-se o menino a percorrer as prateleiras entulhadas de livros de todas as cores e tamanhos. Ti, como é que escolhe? O homem de terno olhou longamente para baixo, até que não restasse dúvida sobre a meninice daquele menino, e concluiu que não havia mesmo por que temê-lo. Não ainda, não esta noite, não neste lugar. O homem de terno percorreu então com os olhos e dedos as lombadas dos volumes expostos na prateleira. Puxou um mais ou menos ao acaso e estendeu ao menino. Virou-lhe as costas e deu alguns passos em direção ao caixa, já sacando o cartão de crédito, à espera de um agradecimento comovido, que não veio. Ti,
lê para mim. Sem saber a razão, sem ao menos perguntar a razão, o homem de terno estancou. Deu meia volta, estranhando a si mesmo, leu. Ou melhor, esquivando-se do trabalho de apanhar o óculos de leitura no bolso interno do paletó, folheou meio cego o livro de fábulas, valendo-se da memória esquecida de quando era criança. Emendou uma história na outra, embaralhando enredos e personagens da infância distante, que só agora se dava conta, jamais compartilhara com os próprios filhos. Era uma vez um gato de botas perdido na floresta com uma irmã Maria, que era bruxa e usava um chapeuzinho vermelho, e logo chegou o lobo mau e, perseguindo a Branca de Neve, montando no tapete mágico, encontrou a Bela Adormecida cercada por 7 anões e 3 porquinhos. E lia o homem de terno num fôlego só, entonação a princípio displicente, incapaz de refletir a tensão de personagens mergulhados em destinos tão fabulosos e trágicos. Mas tanta atenção prestava o menino, olhos brilhantes à véspera do sorriso emoldurado pela secreção eterna a escorrer do nariz, que se viu o homem de terno obrigado a administrar exageros, costurar com alguma coerência diálogos mal ajambrados e emprestar um arremedo improvisado de ordem ao caos que ele mesmo criara, e emoldurar a voz ao sabor das desventuras e aventuras, e conjurar sortilégios, e reconciliar amores impossíveis. E no fim, já quase sem fôlego, punir os maus e recompensar os bons. E melhor, só não fez o homem de terno, que nunca havia contado histórias, porque era tarde, ou por não suportar o assombro familiar e o sorriso antigo, que num dia remoto foram seus e agora pertenciam ao menino. E foi-se o homem de terno até o caixa da livraria ao elevador panorâmico, do elevador à garagem automatizada, da garagem à rua, tudo num único movimento, sem olhar para trás. E já guiava o homem de terno, o automóvel veloz pelo trânsito lento, a boa ação recente, aos poucos embotada pela culpa. A culpa que num instante era semente e no outro floresta centenária. A culpa não pela posse de tantos ternos, livros ou tantas coisas. A culpa não pelo medo inicial e a intolerância de sempre, mas a culpa por ter esquecido de dizer ao menino, ainda que ele próprio não acreditasse no que esquecera de dizer. A culpa por ter esquecido de concluir dizendo ao menino: e foram todos felizes para sempre. Porque é assim que terminam as histórias, ou era assim que deveriam terminar todas as histórias do mundo. E foi ruminando o amargor da culpa que o homem de terno parou no sinal vermelho. E foi ainda ruminando o amargor da culpa que percebeu, tarde demais, o vidro do carro estupidamente aberto. No sinal vermelho, àquela hora da noite. E foi então que o homem de terno, grudado ao volante, avistou o vulto saindo de um beco escuro. O vulto que parecia o mesmo menino, mas de alguma forma outro, menos menino, mais forte e ameaçador. O tórax inflado sob a camiseta poída, ou antes uma arma oculta sob a camiseta poída. Era o menino. Era o menino. E o homem de terno vomitou a culpa e engoliu o medo. E trêmulo, incapaz do gesto salvador de fechar a tempo o vidro elétrico,
entregou-se o homem de terno ao destino. E viu o menino encher toda a janela do carro e, de sob a camiseta inflada e poída, sacar o livro e disparar a queima-roupa. Ti, me ensina a ler. Bom, agora eu tenho uma surpresa para vocês. Eu gostaria de convidar aqui para o palco, para bater um papo conosco, o autor do livro, o José Rezende Júnior, que está aqui e veio conversar conosco. Eu vou tentar capturar a curiosidade de vocês e vou tentar conversar com ele para ver o que ele pode nos trazer sobre essa obra e sobre essa vida de escritor José Rezende. Oi, Ângela. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu gostei muito, fiquei muito emocionado. Eu achei linda a leitura da Ângela. Espero que vocês também tenham gostado. E agora vamos aqui bater um papo, ver o que a Ângela quer saber e imaginar o que vocês querem saber. Eu espero responder à altura. Tarefa difícil, não é mesmo? Mas eu estou sentindo ali naquele local uma dúvida, uma curiosidade muito grande, José Rezende, de como foi que nasceu essa ideia desse livro. Uma ideia de um menino pedindo livro no lugar de um trocado, de uma comida. Como é que foi isso? Pois é, gente, olha, por incrível que pareça, isso aconteceu na vida real. Eu fui de fato, muitos anos atrás, eu estava lá no shopping, no Conjunto Nacional, e já era tarde da noite, eu estava em frente a uma livraria, e justamente um menino pobre chegou para mim e pediu um livro. Falou assim, tio, me paga um livro. Eu achei fiquei surpreso com aquilo, né? Porque nunca na minha vida, um menino, já pediram um monte de coisa, pediram brinquedo, pediram dinheiro, pediram comida, porque são muitas as necessidades, né? São muitas as carências das crianças pobres. Mas um livro ninguém nunca tinha me pedido. E aquele menino me pediu. E só que aí, o final da história real foi muito diferente da história que está no livro aí. Porque eu fiquei muito feliz, fiquei primeiro surpreso, depois fiquei feliz, e fui e comprei um livro para o menino, não lembro qual é o título, já tentei lembrar, já me perguntaram, não consigo lembrar qual é o título. Mas eu comprei um livro para o menino, ele foi embora muito feliz com o presente, eu fui embora muito feliz com a boa ação que eu tinha feito, né? Então foi um final feliz. Muitos anos depois, me veio a lembrança disso, desse episódio, desse fato acontecido. Eu resolvi escrever a história. Só que a história escrita, a história contada, ela é diferente da história da vida real. Quando você está escrevendo ficção, né? Então, eu imaginei um conflito. Imaginei que haveria ali um problema qualquer, um atrito qualquer entre o homem de terno e o menino pobre. Porque o menino queria o livro, mas o homem não queria dar o livro. Né, ao contrário de mim, que dei o livro com o maior prazer e tal, mas na minha história eu imaginei que o homem não queria dar. Eu imaginei que o homem seria preconceituoso, que teria medo do menino, e que daí surgiria todo esse conflito que está narrado aí, né? E convenhamos, ficou muito mais interessante, não ficou? Do que se fosse uma história assim. Aí o homem foi, deu o livro para o menino e foram todos embora para casa, felizes para sempre e tal. Não seria tão interessante. Então, quando a gente inventa uma história, mesmo quando ela parte da realidade, a gente tem muito espaço para inventar, para criar, para tornar mais atraente para o leitor. Então, se alguém aí que ouviu essa história, que vai ler o livro, tem a ideia, tem o sonho de escrever um livro, presta atenção nisso. Quando você está escrevendo a história, você é o dono da história. Você pode inventar o que você quiser. Você pode partir da realidade, pode partir de uma coisa que aconteceu com você. Você acordou de manhã, você escovou o dente, você foi para a escola. Isso é real. Mas você pode inventar. Você pode inventar que no caminho da escola você foi sequestrado por um disco voador. Pode. A história é sua, você conta a história que você quiser. E foi o que eu fiz com a história do menino pobre que pedia livro. E uma coisa que me chama muito a atenção nessa história que o Zé Rezende nos traz é que ela começa com uma realidade que nos afeta a cada dia, a cada minuto. Mas no meio do caminho, ele passeia por vários outros lugares
que são lugares imaginários, que são lugares reais, que são lugares possíveis. E ele nos traz, nessa obra, muita tristeza, junto com muita alegria. Porque, Zé, eu me emociono muito com várias passagens desse livro. Me emociono muito de saber que nesse país a gente tem tanta desigualdade, tanto preconceito. Mas, quando a gente tem um final, tio, me ensina a ler. Puxa vida. Quem descobre o prazer da leitura, eu acho que ganhou o mundo, Zé. E aí eu queria que vocês pensassem nisso da história. Vai pela realidade, vai pela fantasia. Por que é isso, Zé? Por que essa mistura de realidade e fantasia? Por que o escritor fica passeando entre esses dois? O que ele quer com isso? Um poeta chamado Ferreira Goulart, ele já faleceu recentemente, que ele dizia o seguinte, que a arte existe porque a realidade não basta, né? Então, a arte tem essa capacidade de criar outros mundos. A literatura, a pintura, o cinema, o teatro, todas as artes, né? Ele tem esse poder de criar outras realidades, mas que, se você for pensar bem, é a mesma realidade que a gente conhece, né? Então esse livro, que a história é uma história inventada, mas é de uma realidade, assim, sabe? É a realidade que a gente vive. Eu acho que a palavra-chave é desigualdade, como você falou, Ângela. A gente vive num país, né, num mundo muito desigual. Então nós temos pessoas que são muito ricas, pessoas que podem comprar helicópteros, e tem outras pessoas que não têm o que comer. Crianças, inclusive, né? Aqui no Brasil hoje, por exemplo, nós temos 19 milhões de pessoas que estão passando fome, que acordam de manhã e não sabem se terão o que comer durante todo o dia. E o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então tem alguma coisa errada. Por que tem comida para todo mundo, até para a gente exportar, mandar para outros países, e não tem comida para as pessoas aqui no Brasil comerem? Por quê? Por causa da desigualdade, né? Porque é um país muito desigual, é um mundo muito desigual. E essa desigualdade, ela se manifesta em vários momentos da vida. Se você sair aqui na rua, né, você vai ver isso, vai ver a desigualdade, né, vai ver a pobreza, né, vai ver crianças pedindo esmola para carros importados, carros caríssimos, né? E eu acho que o escritor sonha, né? O escritor sonha. Então eu sonho que o mundo não fosse assim. Então eu queria construir uma outra realidade. Então, o escritor tem essa capacidade de construir outras realidades. Mas olha só, não é fugir da realidade que está aí. Mas é assim, você imaginar uma outra realidade possível, uma coisa que poderia acontecer. Então, eu acho que isso é o bacana da literatura. Isso é o mais bacana dos livros, né, da leitura. Você entrar em contato com outras realidades, que às vezes é a sua própria realidade, né? Talvez, assim, sabe, vocês já tenham passado por dificuldade na vida, talvez passem por muita dificuldade na vida, né? E isso é uma realidade. E só que o livro, a literatura, é capaz de inventar uma outra realidade, mas como eu já disse, é uma realidade que ela é perfeitamente possível, né? Ela poderia estar acontecendo. Eu acho que é isso. E olha, o sonho do Zé me afetou, me capturou. E por isso eu aceitei e escolhi contar e ler essa história. Porque o sonho dele me pegou quando ele traz o desejo de que aquele menino pobre fosse um leitor. A minha luta pessoal é para tornar o nosso país um país de leitores, porque o leitor é alguém que pode ser livre, porque é capaz de construir os próprios critérios, capaz de reconhecer as várias realidades. Então eu sou muito grata ao José Rezende por ter me presenteado, me mostrado essa história, e faço parte do sonho dele de que a desigualdade comece a diminuir pela leitura. Um dos caminhos, né, de diminuir a desigualdade.
Muito prazer. Obrigado, Ângela. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Espero que tenham gostado. E espero que isso, de alguma forma, provoque as ideias para que elas possam ser transformadas em escritas.